E para falar mais sobre esse assunto, o Informativo TVU de hoje recebe a doutora, que é radio-oncologista, Cláudia Tavares. Muito obrigado pela participação, doutora. Uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite da TV Universitária. Para mim é um prazer poder estar aqui falando um pouco, assunto importante, né? Um assunto importante como a prevenção do câncer, como o colega já adiantou, de modo geral, para que a gente previna ou evite ou diminua os riscos de câncer. Sim. É importante que a gente tenha um hábito de vida saudável. O que eu quero dizer com isso? Controle de peso, evitar a obesidade, uma alimentação saudável, rico em fibras, alimentos mais naturais, evitando os alimentos crus e gordurosos, carne vermelha em excesso, dando preferência para carnes brancas. Então, carboidrato em excesso faz mal? Sim, por conta do teor de insulina, que às vezes você tem, alguns carboidratos têm um alto teor de nível glicêmico, e isso acaba afetando ali a probiota do intestino. Então, você deve ter um hábito de vida saudável, uma alimentação saudável. A gente sabe que os exercícios físicos são extremamente importantes no auxílio da melhora da imunidade, desculpe. Com isso, você consegue diminuir o risco de câncer, e quando você está em tratamento do câncer, há estudos que o exercício físico, por aumentar o sistema imunológico, a ação do sistema imunológico, você consegue também ter um controle maior e uma resposta melhor durante o seu tratamento oncológico. Falando de fatores de modo específico, como o colega citou, tabaco e álcool. Evitar o uso do tabaco e com ele o cigarro eletrônico, porque o problema do tabaco é a nicotina, em função do teor de nicotina que é mais alto. Já está comprovado que o tabaco é um importante fator causador de tumor de pulmão. Um grande vilão, né, doutor? Um grande vilão. E se a gente pensa que essa fumaça entra no seu trato respiratório, você está arriscado a ter os tumores de cabeça e pescoço, o câncer de boca, o câncer de esôfago, que são os mais comuns, língua, de modo geral, laringe. E se a gente associa o álcool, aí realmente você potencializa o efeito do tabaco, da nicotina, e aí sim você aumenta muito o risco de desenvolver o câncer de pulmão e os cânceres de cabeça e pescoço. Os cânceres de mama e próstata, propriamente dito, quando a gente pensa em fatores genéticos, os fatores de alto risco, isso dá em torno de 5%. Então, não é tão alto os fatores genéticos, a incidência. Por isso que ele disse do rastreamento. Hoje, o Outubro Rosa e o Novembro Azul para prevenção, na verdade, o objetivo não é prevenir câncer de mama e nem câncer de próstata, é fazer o rastreamento precoce desses dois tumores e aí sim aumentar a chance de cura se a gente diagnosticar os tumores na pessoa. Que aí está a prevenção. Aí está a prevenção, exatamente. A gente busca alcançar o maior número de pessoas possíveis com diagnóstico inicial, porque aí a gente tem chance de cura elevada. Com relação a câncer de colo uterino e câncer de pênis, é extremamente importante citar que um fator de risco importante nesses casos é o vírus HPV, principalmente a cepa 16 e 18. Daí a importância dos pais vacinarem seus filhos. É importante começar a vacinação com 9 anos de idade. Por quê? Porque o HPV, cepa 18 e 16, é um fator bastante importante no aparecimento do câncer de colo uterino e no câncer de pênis. Hoje a gente às vezes faz diagnóstico em pacientes mais jovens porque houve uma mudança de comportamento na geração, Então, as mulheres e os homens têm mais parceiros, e têm a oportunidade de entrar em contato cada vez mais cedo com esse vírus. Então, a vacinação para o HPV é um importante fator de prevenção para o câncer do colo uterino e o câncer de pênis. Insisto em dizer isso porque é importante vacinar não só as meninas, mas os meninos também, tá? Câncer de cólon ou do intestino, para que
os telespectadores entendam melhor, é a dieta. Dieta rica em fibra, saudável, verdura, frutas, evitar alimentos industrializados, os fast foods, alimentos gordurosos. E então a gente percebe que é mais um hábito comportamental que vem aumentando aí a incidência do câncer de intestino. Hoje, quando a gente fala não separa por sexo, ele é o terceiro em incidência no Brasil, o câncer de intestino. Então, é importante. Claro que se você tem história na família, você tem um fator de risco aumentado, então você deve ser acompanhado. Se você tem doença inflamatória do intestino, você também tem um risco um pouco maior, deve ser acompanhado. E hoje a gente faz o rastreamento com colonoscopia a partir dos 50 anos. Outro ponto importante que todo mundo esquece é o câncer de pele não melanoma, que é o espinocelular e o basocelular. Protetor solar, evitar o sol naqueles períodos piores, entre 10 e 4 horas da tarde, previne contra o câncer de pele não melanoma. Então, não esqueçam de usar o seu filtro solar e de evitar o sol nesses horários prejudiciais, como já é dito e praxe, né, repetidas vezes, entre 10 e 4 da tarde. Trabalho no sol, filtro solar. São atitudes simples, né, doutora? Exatamente. São atitudes simples, né? Atitudes, assim, comportamentais. Se você tiver essa atitude de avaliar seus hábitos comportamentais e pensar em reequilibrá-los, você já vai fazer uma diferença enorme quando você tiver aí seus 50, 60, 70 anos para o aparecimento, ou 40, né? Para o aparecimento do câncer, seja ele de qual local for. A prevenção é o caminho. E a gente recebeu no Informativo TVU a doutora Cláudia Tavares, que é radio-oncologista. Mais uma vez, obrigado pelas informações e pela participação, doutora. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite e volte mais vezes aqui no Informativo.